Bem-vindos todos vocês à nossa terceira aula do nosso primeiro módulo do curso, do projeto Conselho Eficaz. E nessa aula nós vamos falar sobre os princípios fundamentais do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente. Nós não vamos conseguir trabalhar todos os princípios do Estatuto, porque os princípios do Estatuto são muitos, são inúmeros, é quase que é impossível da gente enumerar. Mas nós vamos tratar aqui dos principais princípios do Estatuto da Criança e Adolescente. Nós relacionamos aqui alguns princípios, tá? Os três primeiros eu vou só falar o princípio, porque assim que terminar essa relação a gente vai entrar mais profundamente, porque no nosso entendimento são os principais princípios que regem, que tangem aí o Estatuto da Criança e Adolescente. Acredito que se a gente conseguir trabalhar bem esses três primeiros princípios, se a gente sair daqui, deixar vocês bem entendidos sobre esses três princípios aqui, os três primeiros, todo o entendimento do Estatuto para vocês vai mudar. Vai ficar bem mais fácil a compreensão desse instrumento, a compreensão do que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Ok? Bom, enquanto a princípios, então, nós temos alguns aqui relacionados. Nós relacionamos o primeiro, princípio da proteção integral, colocamos em primeiro aqui exatamente porque ele está previsto expressamente na Constituição Federal, lá no artigo 227, lembrando que isso vai estar no e-book que a gente vai disponibilizar, toda essa legislação. Então, o princípio da proteção integral, ele está lá na Constituição Federal, no artigo 227. Então, por isso que a gente colocou aqui em primeiro lugar. Princípio da prioridade absoluta é outro princípio que está também no artigo 227, de forma expressa. Então, o artigo 227 diz que é dever do Estado, da família e da sociedade proteger com absoluta prioridade, garantir com uma prioridade absoluta, com absoluta prioridade, direitos e aí vai sendo saúde, educação. Que interessante, gente, que a gente vai falar sobre essa prioridade, mas a gente precisa destacar. Não existe, é um mito quando a gente fala que criança e adolescente tem mais direito que adulto. Isso é um mito muito grande e que a gente vai querer desfazê-lo aqui. Nós vamos desfazê-lo quando a gente falar sobre o princípio da prioridade absoluta. E o próximo princípio é o princípio da convivência familiar e comunitária. É um princípio de extrema importância, é um princípio que teve que vir expresso no Estatuto ali a partir de 2010, com a Lei 12.010. Essa lei, ela traz a expressão, ela traz de forma expressa o princípio da convivência familiar e comunitária, inclusive colocando exemplos, ou quando ela deve ser aplicada, como exemplo, tá? Porque a gente vai ver mais à frente na próxima aula, mas esse princípio tem que ser levado em consideração em todos os momentos. Mas vamos falar mais à frente. Bom, próximo princípio, princípio da dignidade da pessoa humana. Este princípio, ele vem para a nossa legislação, ele vem para o Estatuto, ele vem para o nosso ordenamento a partir da assinatura que o Brasil fez, a adesão que o Brasil fez ao Tratado Internacional dos Direitos Humanos e dos Direitos Humanos de Criança e Adolescente. Ele muda todo um paradigma de atenção à criança e adolescente. Ele traz que a criança era um ser humano digno de direitos e direitos mínimos. Então, quando a gente fala do princípio da dignidade humana, a gente tem que entender que essa dignidade expressa direitos mínimos. Então, a gente fala de direito à saúde, direito à educação, direito à assistência, direito ao esporte e lazer, direito à cultura. Então, nós temos aquela série de direitos que a Constituição Federal resguarda lá no seu artigo 2º, estendido a crianças e adolescentes. É interessante a gente pensar que é necessário expressar um princípio desse para que a gente possa ver criança e adolescente dessa forma. Mas se a gente voltar lá nas nossas primeiras aulas aqui do curso, a gente vai ver que as crianças não eram tratadas como pessoas com dignidade. Muito pelo contrário, elas começam a ser tratadas, aí crianças e adolescentes, são tratadas durante muito tempo na nossa história
como objetos ou como meramente adultos em miniatura. Não se havia uma preocupação em garantir a dignidade humana de criança e adolescente. Isso é uma falha muito nossa. Assim como, né, o princípio anterior, o princípio da convivência familiar e comunitária, entendo eu que deveria ser inerte, né? Desculpa, deveria ser inerente, inerte não, inerente, muito pelo contrário, né? Tem que ser proativo, não pode ser inerte, mas tinha que ser inerente da lógica legal. Então eu teria que, por ser criança, por ser uma pessoa, né, por ser um ser humano, um ser vivo, a gente tem que tratar com dignidade. Mas, infelizmente, no nosso ordenamento precisamos de trazer expressamente o princípio da dignidade humana, né, para que a gente entenda que crianças e adolescentes são pessoas e, como pessoas, precisam ser tratados e garantido o mínimo de dignidade para que eles possam crescer, né, possa se tornar uma pessoa saudável. É um princípio são princípios que a gente entende tanto, né, trabalha tanto para que seja uma coisa natural, mas é que a gente precisa, no nosso ordenamento, a gente ainda precisa externar. Nós vamos evoluindo ainda. Outro princípio que tem lá no Estatuto, que é muito importante, princípio da condição peculiar da pessoa humana em desenvolvimento. Um princípio, né, é muito junto do outro. A gente chama de corolário. Eles são muito próximos, é difícil você falar em um sem falar em outro. Assim como acontece, a gente vai ver com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta. Porque apesar de serem seres humanos com direito à dignidade, crianças e adolescentes são seres em formação. Eles não estão com sua personalidade totalmente completa. É por isso que a gente precisa tratá-los de forma diferenciada. Isso é muito interessante porque a gente precisa entender essa diferenciação. A gente precisa entender por que isso ocorre. Gente, crianças e adolescentes possuem noções de tempo, por exemplo, diferente. 1 ano para uma criança de 2 anos é metade da vida dela. 1 ano para um adulto de 30 anos é 30avos da vida dele. Representa quase nada. É por isso que quando somos crianças, quando a gente é criança, o nosso aniversário demora uma eternidade de tempo para poder chegar. Então, mal acaba a gente já está louco e acha que vai demorar muito tempo para o nosso aniversário chegar. E quando nos tornamos adultos, passa assim, muito rápido. E a gente, inclusive, quer que nem chegue o outro, né? A gente já está doido para o outro não chegar de tão rápido que ele chega. Às vezes a gente está, dependendo da festa, a gente está pagando um e já vem o outro. Então são noções diferentes. A saúde da criança está em construção. Então, se eu deixo de atender naquele momento, a chance dele recuperar é muito menor. Porque está em construção todo um sistema. Então é por sua característica, por sua peculiaridade, por ser criança e ser adolescente, é que a gente precisa entender que esse princípio peculiar da pessoa em desenvolvimento tem que ser levado em consideração. Porque ele garante que na sua necessidade, na sua característica, ele seja atingido ou seja atendido. Aqui, gente, nada mais é que uma garantia muito grande do princípio maior, né, que a gente fala de equidade. Equidade é tratar os iguais como iguais e os diferentes na medida da sua diferença. É isso. Então, a gente tem que tratar de forma peculiar por serem pessoas e desenvolvimento. Isso aqui, gente, é necessário a gente trazer isso aqui para vocês, que é isso que justifica a forma, né, como os princípios, como os direitos devem ser resguardados para criança e adolescente. É porque são seres em desenvolvimento que eu preciso resguardar os direitos de forma prioritária. Todos os princípios, gente, se correlacionam, tá? Não existe um princípio aqui sozinho. Uns se correlacionam mais, outros se correlacionam menos.
mas tem sempre uma correlação. Então, eu preciso entender que são seres de desenvolvimento em característica especial para aplicar um princípio da equidade e trabalhar o princípio da prioridade absoluta. Olha que interessante. Então, toda essa coisa que a gente está falando aqui, apesar de estar falando item por item, tá, gente? Precisamos ver de forma sistêmica, como um sistema. Tá? É todo um sistema. Não existe uma hierarquia, mas existem várias ligações entre os princípios. E a gente precisa vê-los como um todo para poder atender de forma melhor. Então, a gente precisa levar em consideração esse princípio peculiar da pessoa em desenvolvimento para garantir a dignidade da pessoa humana, trabalhando uma prioridade absoluta, mantendo a convivência familiar e comunitária para garantir o princípio da proteção integral. Olha como são relações, como se correlacionam de forma extremamente interessante e de forma extremamente lógica. Né? Por isso que a gente vai estar trabalhando com vocês os princípios. A leitura da legislação, decorar a legislação é muito tranquilo, é só pegar a legislação e abrir. Hoje, né, a gente não precisa nem ter a legislação impressa se eu não quiser. Basta eu entrar no sistema lá no Google, colocar ali ECA, eu vou abrir a Lei 8.069 atualizada. Então, isso é muito tranquilo. O que a gente precisa focar aqui é na forma que a gente vai ler essa lei, é a forma que nós vamos aplicar essa lei, e para isso, esses princípios são fundamentais. Então, lembrem-se disso, tá? O princípio peculiar da pessoa em desenvolvimento, ele existe para garantir que essas crianças e adolescentes sejam tratados de forma especial, não é diferenciada, de forma especial, em função da sua qualidade especial, que é de ser informação. Então, quando a criança, quando o hospital precisa colocar o pediatra lá de plantão para atender a criança, não é porque está tratando diferente, porque eu estou garantindo o direito à saúde de um e não garantindo de outro. Não tem isso. O direito à saúde está sendo garantido para os dois. Tem lá o clínico geral e tem o pediatra. Mas eu não posso falar em um clínico geral atendendo todas as crianças, porque eu preciso de um pediatra. Está vendo como que isso, o fato de seres em desenvolvimento, faz com que eles precisem ser atendidos de forma diferente? Por isso que ele existe. Outro princípio é o princípio da cooperação. Esse princípio aqui é muito afeto ao princípio da proteção integral, porque não podemos falar em proteção integral. A gente vai entender mais sobre proteção integral à frente, mas a gente não tem como falar em princípio da proteção integral sem haver uma cooperação de todos os membros da rede, de todas as partes da rede, para atender essa demanda dessa criança e adolescente. Eu preciso dessa cooperação. E eu preciso entender que cooperação não é fazer aquilo que não me compete. Um dos problemas que nós temos em rede significativo é que eu, enquanto rede, fico tão afoito para poder atender que quando o outro não faz a parte dele, eu vou lá, ao invés de cooperar, o que eu faço? Eu quero fazer aquilo que ele deveria fazer. Isso causa problema, porque primeiro eu não tenho condição, eu não tenho competência para fazer aquilo que compete ao outro. E segundo, porque eu furo a rede. Então, esse princípio da cooperação, ele é fundamental para ser observado. Eu preciso cooperar com o meu ente, com o meu parceiro de rede. E cooperar, gente, presume, inclusive, dar crédito à minha rede. Eu não posso falar em cooperação se, na hora que o usuário chega, né, na hora que a criança chega, na hora que o adolescente chega, eu começo a falar mal da minha rede, do meu parceiro. Eu começo a criticar o meu parceiro. Eu começo a ofender o meu parceiro na frente daqueles meninos. Que cooperação que tem? E aí eu vou lá na minha ânsia e faço aquilo que o outro devia fazer. Sendo que dentro da lógica da cooperação é eu dar valor ao meu parceiro e encaminhá-lo de forma correta para o local correto, para a parte da rede completa. Então, isso é cooperar. Cooperar não é fazer o que ele deveria fazer. Isso aí entra numa outra ótica, uma lógica de exploração, de furar em rede. Isso quebra todo o sistema. Nós precisamos cooperar um com o outro e, através desse princípio, nós vamos conseguir fazer, principalmente, garantir o princípio da proteção integral. Outro princípio muito interessante é o princípio da brevidade.
ele deve ser visualizado ou deve ser usado como forma de utilizar a lei em qualquer situação. Mas eu posso citar uma mais específica aqui, é no acolhimento. Ele tem que ser o mais breve possível. E isso a gente pode expandir para toda medida protetiva. O encaminhamento para o CRAS, o encaminhamento para a saúde, eles têm que ser realizados, se necessário, de forma mais breve possível. E o próprio atendimento lá tem que ser realizado de forma mais breve possível. Eu preciso abreviar, diminuir esse tempo de demora de atendimento, de resolução do problema, se isso for possível, mas de atuação na resolução desse problema, melhor dizendo. Esse princípio, ele traz para a gente essa necessidade. Como eu disse um pouco no início, o tempo para uma criança é diferente do tempo para o adulto. A noção de tempo, né? Eu sei que a gente usa a expressão de tempo, quero que vocês entendam que a noção de tempo para uma criança é muito diferente da noção de tempo para um adulto. Uma criança que precisa de um atendimento psicológico e espera 1 ano, sofre muito mais forte desse efeito dessa espera do que o adulto. Até pela capacidade de compreensão que o adulto tem da lógica e funcionamento das coisas. Não estou dizendo que precisa demorar para o adulto, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que a sensação de tempo passado gera muito mais consequências nas crianças e adolescentes do que no adulto. Por quê? Voltamos lá no outro princípio. Porque a gente tem um ser em desenvolvimento, que não tem noção, não tem capacidade, não tem entendimento total das suas condições. Ele está em formação. Em como ser em formação, ele precisa de ter atendido as suas necessidades de forma mais breve possível. Outro princípio muito importante que a gente precisa destacar aqui para vocês é o princípio da excepcionalidade. A regra é não atuação estatal. A gente precisa entender isso aqui. E vamos entrar, né, no nosso curso, a nossa previsão é entrar no que tange a conselho da criança e o que tange a conselho tutelar, e isso é fundamental para a gente entender. Esse princípio ele é muito importante. A atuação estatal, a ação estatal, ela é excepcional. Não é de forma de regra. A ideia é fortalecer a família e a sua função enquanto família, e a comunidade enquanto função de comunidade. Aí a gente usa comunidade / sociedade, enquanto nas suas funções, para depois, caso excepcionalmente essa rede não funcione, esses primeiros responsáveis não atuem, excepcionalmente o Estado age. Então, já adiantando algum ponto, quando um conselheiro tutelar recebe uma ligação ou recebe uma mãe dizendo que ela não conseguiu vaga para o filho na escola, antes dele atuar, dele requisitar, dele fazer qualquer ação, ele deve perguntar para essa mãe: você foi correr atrás da vaga do seu filho? Você hoje, né, entrou no sistema para poder vislumbrar essa vaga? Para quem tem um pouquinho mais de experiência, você foi à escola no dia da matrícula e ficou lá na fila para receber, para poder efetuar essa matrícula? É fortalecer o papel da família para excepcionalmente o Estado atuar. Se ela disser, já fui, já fiz tudo, já tentei e não consegui, tem uma falha, e aí nós vamos atuar. Agora, se ela disser, não, ainda não fui, é papel, observando o princípio da excepcionalidade, garantir com que ela vá e exerça o seu papel de mãe, o seu papel de responsável por aquela criança ou por aquele adolescente. Esses princípios, gente, são princípios fundamentais, tá? São os princípios que a gente mais deve trabalhar
não só para entendimento do que é, mas para aplicação na hora que a gente vai, vou ser redundante, aplicar a legislação. Então, toda vez que eu for ler aquela legislação para saber o que eu vou fazer, para ver como aplicar, eu preciso analisar esses princípios. Se eu preciso pensar em uma política pública para criança e adolescente, eu tenho que verificar. Se eu preciso pensar em uma política pública para o meu município, para o Estado, para a União, eu tenho que lembrar que a criança e adolescente é prioridade absoluta. E aí eu tenho que fazer políticas, primeiro, voltado para esse público. Se eu vou aplicar uma medida protetiva, eu preciso entender que ela tem que ser breve. Se eu vou encaminhar para a instituição de acolhimento, eu tenho que entender que esse acolhimento precisa ser breve. E se eu tenho condição de fomentar o poder, o exercício de poder familiar, eu tenho que entender que eu tenho que fomentar para só excepcionalmente, enquanto Estado, aí eu atuar. Bom, encerramos então a nossa terceira aula, né? Vamos entrar na próxima aula falando sobre aqueles 3 primeiros princípios e espero vocês lá.